Senhora, esse senhor é o pai da minha filha desaparecido. As palavras escaparam dos lábios de Marina antes que pudesse contê-las. Seus olhos fixaram-se no retrato emoldurado em prata sobre o aparador de mogno. Um homem de olhar profundo, sorriso discreto, o mesmo rosto que habitava seus sonhos há 6 anos. O pano de limpeza escorregou de suas mãos trêmulas, caindo no chão de mármore com um sussurro quase inaudível. A mulher à sua frente, Victoria Almeida Cavalcante, congelou. Seus dedos, ornados com anéis de diamantes, cerraram-se ao redor da taça de cristal que segurava. O silêncio que se instalou na sala foi cortante como vidro quebrado. O que você disse? A voz da milionária era perigosamente baixa, cada sílaba gotejando veneno. Marina engoliu seco. Talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida, mas já era tarde demais para recuar. 6 anos de perguntas não respondidas, 6 anos criando Sofia sozinha. 6 anos se perguntando por que Rafael simplesmente desaparecera. Tudo culminava naquele momento impossível. Se o começo dessa história já te emocionou, curta o vídeo. Diz nos comentários de onde acompanha o canal. E se inscreva para continuar a receber novas histórias. Marina Santos nunca imaginou que a vida a levaria de volta a ele. Não daquela forma, não como faxineira na mansão que, descobriria depois, sempre fora dele. 6 anos atrás, Rafael era apenas um homem comum aos seus olhos. Conheceram-se numa cafeteria do centro, quando ele derrubou café na blusa dela sem querer. Desculpou-se profusamente, insistiu em pagar a lavanderia e acabaram conversando por 3 horas. Ele usava roupas simples, dirigia um carro modesto, dizia trabalhar com investimentos. Nunca elaborou muito. Marina, atendente de loja na época, não questionou. Havia uma leveza nele, uma autenticidade que a conquistou imediatamente. Durante 1 mês, viveram um romance intenso. Jantares em restaurantes simples, caminhadas no parque, noites de conversa até o amanhecer. Rafael falava sobre querer liberdade, sobre sentir-se preso em expectativas alheias, sobre desejar uma vida diferente. Marina ouvia encantada por aquele homem sensível que parecia enxergá-la verdadeiramente. Então, de um dia para outro, ele desapareceu. Ligações não atendidas. Mensagens sem resposta. O apartamento onde ele dizia morar, vazio, com placa de aluga-se. Marina procurou desesperadamente por semanas, até descobrir que estava grávida. Tentou encontrá-lo através do pouco que sabia, mas Rafael parecia ter sido engolido pela terra. Com o coração partido, mas determinada, criou Sofia sozinha. Trabalhou em 3 empregos durante a gravidez. Economizou cada centavo. A menina nasceu com os mesmos olhos escuros do pai, o mesmo sorriso que assombrava a memória de Marina. E ela jurou que seria mãe e pai, que Sofia nunca sentiria falta de nada. Os anos passaram. Marina construiu uma vida estável. Conseguiu emprego numa empresa de limpeza residencial de alto padrão. Quando lhe designaram a mansão dos Cavalcante, ela apenas agradeceu pela oportunidade. Casarões assim pagavam bem. A propriedade era imponente. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis, uma fonte de mármore na entrada circular. Marina apresentou-se à governanta, que a conduziu pelos cômodos intermináveis. Sala de estar, biblioteca, sala de jantar, escritório, cada ambiente mais luxuoso que o anterior. Foi na biblioteca que ela o viu pela primeira vez. O retrato não era grande nem ostensivo, mas capturou sua atenção imediatamente. Rafael, mais velho, talvez com o cabelo ligeiramente mais curto, usando um terno impecável, mas indubitavelmente Rafael. Seu Rafael. Marina aproximou-se como em transe. As pernas tremiam, o coração martelava contra as costelas. Pegou o porta-retrato com mãos trêmulas, estudando cada detalhe daquele rosto amado e perdido. Admirando meu marido, a voz gelada a fez sobressaltar. Marina virou-se bruscamente, quase derrubando o retrato. Victoria Almeida Cavalcante era a personificação da elegância intimidadora. Alta magra,
cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros. Vestia um conjunto de alfaiataria branco que custava mais que o aluguel anual de Marina. Mas eram os olhos que mais impressionavam, azuis e frios como gelo ártico. Desculpe, senhora. Eu só... Marina recolocou o retrato com cuidado. Só o quê? Vitória aproximou-se com passos medidos, estudando a faxineira com um olhar que parecia dissecar sua alma. Achou meu marido atraente? É comum? Rafael sempre teve esse efeito nas mulheres. O nome confirmou tudo. Marina sentiu o chão fugir sob seus pés. Rafael, ela repetiu, a voz rouca. Ele. A senhora poderia me dizer onde ele está? Algo mudou no rosto de Victória. Uma tensão, um brilho perigoso nos olhos. Por que uma faxineira quereria saber sobre meu marido? Marina sabia que deveria parar, que deveria inventar alguma desculpa e sair dali. Mas 6 anos de incerteza, de criar Sofia sem respostas, de noites perguntando-se o que tinha acontecido, tudo explodiu. Senhora, esse senhor é o pai da minha filha desaparecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória permaneceu completamente imóvel, apenas seus dedos apertando a taça de cristal com força crescente. Repita isso, ela ordenou, a voz mortal. 6 anos atrás, nós nos conhecemos. Tivemos um relacionamento. Ele desapareceu e eu descobri que estava grávida. Tenho uma filha dele, Sofia. Ela tem 5 anos agora. Eu nunca soube onde ele estava, até decidir invadir minha casa com suas mentiras ridículas. Victória a interrompeu, a compostura rachando. Você é mais uma, não é? Mais uma vagabunda que meu marido catou na sarjeta e agora vem aqui reivindicar o quê? Dinheiro, pensão? Reconhecimento? Não. Marina recuou diante da fúria da outra mulher. Eu só quero saber onde ele está. Por que ele desapareceu? Ele sabia sobre Sofia? Sabia. Victória riu, um som agudo e histérico. Minha querida, Rafael não sabe nem quem ele é. Meu marido está morto para o mundo há 5 anos. O chão realmente fugiu, então. Marina agarrou-se à estante para não cair. Morto. E morto, Victória confirmou com satisfação cruel. Acidente de carro. Então você e sua bastarda podem esquecer qualquer fantasia que estavam alimentando. Mas havia algo nos olhos dela, uma evasão, um brilho de mentira. Marina conhecia mentiras. Eu tinha visto suficientes delas na vida. Não acredito na senhora. As palavras saíram antes que pudesse pará-las. Victória ficou lívida. Como ousa? Onde está o túmulo? Onde foi o funeral? Por que não há nada sobre isso na internet? Eu procurei, senhora. Procurei por Rafael durante anos. Nunca encontrei notícia de morte, nunca encontrei obituário, nada. Saia da minha casa. A voz de Victória era veneno puro. Saia agora antes que eu chame a segurança. Só me diga a verdade. A verdade? Vitória avançou, e Marina viu ódio genuíno naquele rosto aristocrático. A verdade é que você é uma rival patética, que não aceita que foi usada e descartada. A verdade é que Rafael nunca quis você. A verdade é que tudo que ele fazia nas ruas era fugir temporariamente de suas responsabilidades reais. E a verdade é que você nunca mais vai trabalhar em nenhuma casa desta cidade quando eu terminar de destruir sua reputação. Marina sentiu lágrimas queimarem, mas recusou-se a deixá-las cair. Vou descobrir, ela disse baixinho. Vou descobrir onde ele está. Tente, Victória sorriu friamente. E veja o que acontece quando pessoas como você desafiam pessoas como eu. Marina foi escoltada para fora por seguranças. Sentou-se no ponto de ônibus tremendo, não de frio, mas de determinação. Victória estava mentindo. Cada instinto gritava isso. E se Rafael estava vivo, se estava em algum lugar precisando dela, Sofia merecia conhecer o pai, e Marina merecia respostas. Marina não dormiu naquela noite. Deitada no pequeno apartamento que dividia com a filha, ouvia a respiração suave de Sofia no quarto ao lado e formulava um plano. Vitória Almeida Cavalcante era poderosa, tinha recursos ilimitados,
Mas Marina tinha algo mais forte, a determinação de uma mãe. Na manhã seguinte, começou a investigar. A biblioteca pública tornou-se seu quartel-general. Entre turnos de trabalho, perdeu o da mansão Cavalcante, mas tinha outros clientes. Marina vasculhava registros públicos, notícias antigas, qualquer menção a Rafael Cavalcante. O que encontrou foi fascinante e perturbador. Rafael Cavalcante era herdeiro de uma fortuna construída em 3 gerações. Empresário, filantropo, membro de conselhos administrativos. Casado com Victoria Almeida, união de 2 dinastias. Vida pública impecável, até 5 anos e meio atrás, quando simplesmente desapareceu dos holofotes. As notícias pararam abruptamente. Não havia obituário, não havia notícia de acidente, apenas silêncio. Como se Rafael Cavalcante tivesse sido apagado cuidadosamente da existência pública. Marina ampliou a busca. Descobriu que a família Cavalcante controlava hospitais, clínicas, incluindo um hospital psiquiátrico particular, Instituto Bem-Estar Mental Cavalcante. Algo gelado percorreu sua espinha. Meu marido está morto para o mundo, Victoria tinha dito. Não morto, mas morto para o mundo. E aquele brilho evasivo nos olhos. Marina precisava de mais informações, mas não sabia como consegui-las. Então lembrou-se de Júlio. Júlio Ramos trabalhava como técnico de enfermagem num hospital público, mas anos atrás tinha trabalhado no Instituto Bem-Estar Mental. Haviam sido colegas de escola, mantinham contato esporádico. Se alguém pudesse ajudá-la, encontraram-se num café discreto. Júlio escutou sua história com crescente preocupação. Marina, você está me pedindo para violar sigilo médico? Ele disse cuidadosamente. Estou pedindo para me dizer se Rafael Cavalcante está internado naquele lugar. Ela respondeu. Júlio, tem uma filha dele. Se ele está vivo, ela merece saber. Júlio suspirou longamente, conflito visível em seu rosto. Não posso confirmar nomes de pacientes, ele disse finalmente. Mas posso te dizer que há rumores. Rumores sobre pacientes de longo prazo no instituto, pessoas que foram esquecidas, famílias ricas que internam parentes inconvenientes e simplesmente os deixam lá. Inconvenientes como? Membros problemáticos, viciados, pessoas com doenças mentais reais. Mas também... Ele hesitou. Também há sussurros sobre internações fraudulentas, diagnósticos comprados. Pessoas perfeitamente sãs trancafiadas porque alguém pagou o suficiente. Marina sentiu náusea. Como alguém faz isso? Como médicos concordam. Dinheiro suficiente compra qualquer coisa, Marina. E o sistema tem brechas. Se uma esposa diz que o marido está em crise, apresenta evidências, consegue testemunhas, especialmente se ela controla os médicos que fazem a avaliação, ela o trancou. Marina sussurrou, as peças se encaixando. Victoria descobriu sobre nós, sobre Sofia, e simplesmente o trancou. Não posso confirmar isso, Júlio repetiu, mas seus olhos diziam que ela estava certa. Mas se fosse verdade, seria impossível provar. Os registros são privados, protegidos. Você precisaria de um mandado judicial, evidências concretas. E se eu conseguisse acesso aos registros médicos reais? Marina, não. Júlio segurou seu pulso. Isso é ilegal. Você seria presa, mas provaria a verdade, não provaria, ao custo da sua liberdade. Quem cuidaria de Sofia? Isso a deteve. Sofia, sempre Sofia. Sua filha era prioridade absoluta, mas e se houvesse outro caminho? Marina passou as semanas seguintes estudando o instituto. Visitava o local discretamente, observava os horários de troca de turno, as rotinas. Conversava casualmente com funcionários que saíam para fumar, fingia ser parente visitante quando possível. O que descobriu a encheu de determinação renovada. O instituto tinha segurança, mas não era uma fortaleza. Havia uma janela entre as 3 e 5 da manhã, quando apenas seguranças noturnos patrulhavam, e o escritório administrativo ficava vazio.
Os arquivos médicos não estavam totalmente digitalizados. Documentos antigos ainda eram mantidos em formato físico no subsolo. Era loucura. Era arriscado, mas era possível. Marina planejou meticulosamente. Conseguiu um uniforme de enfermeira através de um brechó especializado. Estudou o layout do prédio através de plantas públicas disponíveis online. Comprou luvas, lanterna pequena, pendrive. Sofia ficaria com a vizinha, Sra. Conceição, que frequentemente ajudava. Marina inventaria uma emergência de trabalho noturno. Na noite escolhida, vestiu o uniforme com mãos trêmulas. Beijou a filha adormecida, sussurrando uma promessa silenciosa. Vou trazer seu pai de volta, meu amor. O instituto era menos intimidador na escuridão da madrugada. Marina estacionou o carro velho a 2 quadras de distância, aproximando-se a pé. O coração batia tão forte que temia que alguém pudesse ouvi-lo. A entrada dos fundos, usada por funcionários, tinha apenas um segurança sonolento. Marina acenou casualmente, mostrando um crachá falsificado que fez numa gráfica. Ele mal olhou, acenando-a para dentro. O corredor do subsolo era mal iluminado, cheirando a mofo e produtos de limpeza. A sala de arquivos tinha uma fechadura simples. Marina assistira vídeos no YouTube sobre como abrir fechaduras, praticara em casa. Com dedos suados, trabalhou na fechadura até ouvir o clique satisfatório. Dentro, arquivos do chão ao teto. Organização por nome Cavalcante. C, segunda prateleira, terceira gaveta, e lá estava. Rafael Cavalcante. Marina puxou a pasta grossa com mãos trêmulas. Usou a lanterna para ler, e cada página era uma facada. Paciente admitido em 15 de abril de 2019. Diagnóstico inicial. Transtorno de personalidade múltipla severo, surto psicótico agudo. Solicitação de internação involuntária apresentada pela esposa, Victoria Almeida Cavalcante, corroborada por testemunhas. Marina virou as páginas, lendo relatório após relatório. Todas assinadas pelo Dr. Fernando Macedo, psiquiatra-chefe. Todas descrevendo Rafael como profundamente perturbado, perigoso, incapaz de tomar decisões. Mas então, escondidos no meio da pasta, encontrou outros documentos. Mais recentes, avaliações independentes. Uma de 2 anos atrás, assinada por uma doutora Mariana Costa, psiquiatra visitante, descrevia Rafael como perfeitamente lúcido, mentalmente saudável, claramente internado sob falsos pretextos. Outra, de 1 ano atrás, da mesma médica. Paciente insiste em estar sendo mantido contra sua vontade. Afirma que esposa fraudou internação. Após avaliação extensiva, não encontro evidências de qualquer transtorno mental. Recomendo liberação imediata e uma nota manuscrita grampeada à recomendação. Solicitação negada pela família. Doutora Costa removida do caso. Marina fotografou tudo freneticamente com o celular. Cada página, cada relatório, cada evidência da conspiração monstruosa. Rafael estava vivo, são, e aprisionado há quase 6 anos. Ela precisava terminar, sair dali, mas havia mais. Uma seção intitulada Solicitações do Paciente Cartas, dúzias delas, todas endereçadas a Marina Santos, num endereço antigo, o apartamento onde ela morava 6 anos atrás. Antes de ter que se mudar, Marina abriu uma com dedos trêmulos, lendo através das lágrimas. Marina, meu amor, não sei se esta carta chegará a você. Tentei tantas vezes te encontrar, te explicar. Minha esposa descobriu sobre nós, sobre nossos planos de ficar juntos. Ela me trancou aqui, pagou médicos para mentir. Todos acreditam nela. Minha própria família acha que estou louco. Mas eu não estou. Você precisa saber disso. Se conseguir ler isso, por favor, não desista de mim. Não desista de nós. Te amo eternamente, Rafael. Data: 3 meses após o desaparecimento, havia mais. Dezenas de cartas nunca enviadas, confiscadas pela administração. Marina guardou algumas, o coração partido. Rafael tinha tentado. Por todos aqueles anos, ele tinha tentado alcançá-la. Um som no corredor a fez congelar. Passos se aproximando. Marina apagou a lanterna,
prendendo a respiração. As batidas do coração ecoavam em seus ouvidos. Os passos passaram, distanciando-se. Ela precisava sair, agora. Recolocou a pasta, trancou a sala, refez o caminho pelos corredores. O segurança da entrada ainda estava sonolento, nem levantou os olhos quando ela passou. Apenas quando estava a salvo no carro, dirigindo pelas ruas vazias da madrugada, Marina permitiu-se respirar. Permitiu-se processar o que descobriu. Rafael estava vivo, aprisionado, mas vivo, e ela tinha provas. Marina não foi direto para casa. Estava amanhecendo quando finalmente estacionou em frente ao edifício onde morava, mas passou minutos apenas sentada, processando. O pendrive em seu bolso parecia pesar toneladas. Continha a verdade, mas também um poder perigoso. Victoria Almeida Cavalcante não era adversária comum. Tinha recursos, conexões, poder de destruir vidas com um telefonema. Ir contra ela exigiria estratégia, não apenas evidências. Marina precisava de ajuda. Durante os dias seguintes, montou seu plano cuidadosamente. Primeiro, fez cópias das evidências, em nuvem, em múltiplos pendrives, impressas e guardadas em locais diferentes. Se algo acontecesse a ela, a verdade sobreviveria. Depois, procurou um advogado. Não qualquer advogado. Não poderia pagar os caros. E os baratos não se atreveriam a enfrentar os Cavalcante. Precisava de alguém especial. Encontrou na doutora Patrícia Mendes, advogada especializada em direitos humanos que trabalhava pro bono em casos de injustiça institucional. O escritório de Patrícia era modesto, mas organizado. A advogada, uma mulher negra de 40 e poucos anos, escutou a história inteira sem interromper, analisando as evidências que Marina apresentava. Isso é dinamite, ela disse finalmente, folheando os documentos impressos. Se verdadeiro, é um dos casos mais graves de internação fraudulenta que já vi. Mas, Marina, você entende que obteve essas evidências ilegalmente? Entendo, mas são verdadeiras. Cada palavra. Acredito em você. O problema é que podem ser inadmissíveis em tribunal por causa da forma como foram obtidas. E Vitória Cavalcante tem recursos para enterrar isso em processos por anos. Marina sentiu esperança esvaindo-se. Então não há nada que possamos fazer? Não disse isso. Patrícia sorriu pela primeira vez. Disse que é complicado, mas há caminhos. Primeiro, vamos apresentar uma denúncia formal ao Ministério Público. Eles têm poder de investigar, de exigir os registros oficialmente. Suas evidências podem não ser usadas em tribunal, mas podem direcionar uma investigação legítima. Quanto tempo isso leva? Normalmente, meses, talvez anos. Patrícia viu o desespero no rosto de Marina. Mas podemos acelerar. Se conseguirmos pressão pública, a atenção da mídia, a investigação será priorizada. Como? Você tem uma história poderosa, Marina. Mulher humilde, lutando contra a família bilionária para salvar o pai de sua filha. A mídia ama isso. Se conseguirmos que um jornal importante publique, a ideia era arriscada, mas brilhante. Marina concordou imediatamente. Patrícia tinha contatos. 2 dias depois, Marina estava sentada em frente a um jornalista investigativo do maior jornal da cidade. Rodrigo Fernandes tinha a reputação de não temer poder ou influência. Tinha derrubado políticos corruptos e empresários desonestos. Marina contou tudo. O romance, a gravidez, o desaparecimento, a descoberta, a invasão ao arquivo. Mostrou as evidências, as cartas, os relatórios contraditórios. Rodrigo escutou fascinado, fazendo anotações frenéticas. Preciso verificar tudo independentemente, ele disse. Não posso publicar baseado apenas no seu testemunho, mas vou investigar. Se confirmar o que está dizendo, vai? Marina perguntou esperançosa. Vai derrubar um império, Rodrigo prometeu. As 2 semanas seguintes foram agonia. Marina vivia na expectativa, temendo que Vitória descobrisse de alguma forma o que estava acontecendo. Continuava sua vida normal, trabalhando, cuidando de Sofia, mas sempre olhando por cima do ombro. Então,
numa manhã de domingo. A matéria explodiu na primeira página. Herdeiro bilionário mantido prisioneiro pela própria esposa. Uma história de amor. Traição e internação fraudulenta. Rodrigo tinha feito um trabalho magistral. A matéria detalhava tudo. O romance entre Rafael e Marina, o desaparecimento, a descoberta da internação. Incluía entrevistas com funcionários anônimos do Instituto confirmando irregularidades. Com a doutora Mariana Costa, a psiquiatra que avaliou Rafael e foi removida do caso, confirmando que ele estava perfeitamente são. Mais devastador ainda, Rodrigo conseguira entrevistar outros membros da família Cavalcante. Primos, tios distantes, que revelaram sempre suspeitaram de algo errado. Victória tinha isolado Rafael completamente, controlando todas as informações, dizendo à família que ele não queria visitas, que estava violentamente instável. Nunca nos deixaram vê-lo, um tio de Rafael disse na matéria. Victória sempre tinha desculpas. Agora entendemos por quê. A reação foi instantânea e explosiva. Até o meio-dia, o Ministério Público anunciou investigação imediata. O Instituto Bem-Estar Mental foi lacrado para auditoria. Victória Almeida Cavalcante foi convocada para depor. E Marina recebeu uma ligação de Patrícia. Eles vão libertar Rafael. A advogada disse, emocionada. Hoje, agora mesmo, ordem judicial. Querem que você esteja lá. O coração de Marina disparou. Eu? Por quê? Porque você é listada como próxima pessoa a notificar em caso de liberação. Rafael colocou seu nome em todos os documentos oficiais 6 anos atrás. Marina mal conseguiu dirigir até o instituto, as mãos tremendo tanto que precisou parar 2 vezes para recuperar a compostura. Sofia estava na escola. Graças a Deus, porque Marina não sabia como explicaria isso à filha ainda. Primeiro, ela precisava ver se Rafael ainda era o homem que amara. 6 anos numa instituição psiquiátrica, 6 anos de isolamento forçado poderiam ter mudado qualquer um. O instituto estava cercado por repórteres, câmeras, carros de polícia. Patrícia encontrou Marina na entrada, guiando-a através da confusão. Ele está sendo examinado por médicos independentes agora. Ela explicou. Procedimento padrão. Mas os advogados dele já confirmaram que está lúcido, são, sem evidência de qualquer transtorno. Conduziram Marina a uma sala de espera. Cada minuto era uma eternidade. E então a porta se abriu. Rafael pareceu mais velho. Eram 6 anos, afinal. Cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas, linhas de cansaço ao redor dos olhos. Mais magro, mas os olhos eram os mesmos, escuros e profundos, e quando pousaram em Marina, encheram-se de lágrimas. Marina, ele sussurrou, a voz rouca de desuso. Ela correu para ele, e Rafael a envolveu nos braços. Ambos choravam, segurando-se como se temessem que o outro desaparecesse. Sinto muito, Rafael murmurava repetidamente. Sinto tanto. Tentei te encontrar, tentei te explicar, mas ela... Victória... Eu sei, Marina disse, afastando-se apenas o suficiente para ver seu rosto. Encontrei as cartas. Li todas elas. Sei que tentou. Você acreditou em mim. Depois de tudo veio me procurar, me encontrou. A voz dele quebrou. Como me encontrou? Consegui um emprego limpando a casa. Vi seu retrato. Depois... Bem, é uma longa história. Rafael riu através das lágrimas, o som oxidado, mas genuíno. Tenho tempo agora. Todo o tempo do mundo. Sentaram-se ainda de mãos dadas, e Marina contou tudo. A confrontação com Vitória, a investigação, a invasão ao arquivo, a matéria no jornal. Rafael ouvia maravilhado. Você arriscou tudo, ele disse finalmente. Por mim. Por quê? Marina sorriu através das lágrimas. Porque você merece a verdade. E por quê? Hesitou, então decidiu-se. Porque alguém precisa conhecer o pai. Rafael congelou. Alguém? Sofia, nossa filha. Ela tem 5 anos, Rafael. Tem seus olhos, seu sorriso. E merece ter o pai dela de volta. Rafael desmoronou então, soluçando abertamente. Marina o segurou, deixando-o processar. A filha que nunca conhecera, os anos roubados, tudo que perdera. Posso conhecê-la? Ele perguntou finalmente.
Ela está esperando por isso a vida inteira, Marina respondeu. Os dias seguintes foram turbilhão. Victoria foi indiciada por múltiplos crimes: internação ilegal, falsidade ideológica, fraude. O Dr. Fernando Macedo e outros médicos cúmplices também enfrentaram acusações. O instituto perdeu licença de operação. A família Cavalcante, horrorizada com a verdade, apoiou Rafael publicamente. Seu pai, um homem idoso e arrependido, pediu perdão por ter acreditado em Victoria, por não ter investigado mais profundamente. Mas para Marina e Rafael, o que mais importava era Sofia. Organizaram o primeiro encontro cuidadosamente. Marina preparou a filha gradualmente, explicando que o papai não tinha desaparecido por vontade própria, que tinha sido impedido de estar com elas. Mas agora estava livre. Sofia, com a sabedoria simples das crianças, aceitou com facilidade surpreendente. Então o papai pode vir ao meu aniversário? Foi sua principal preocupação. O encontro aconteceu num parque neutro e aberto. Marina observou enquanto Rafael ajoelhava-se diante da filha, olhos marejados. Oi, Sofia, ele disse suavemente. Eu sou seu papai. Sofia estudou-o seriamente. Você parece com minha foto. Rafael riu surpreso. Você tem uma foto minha? Mamãe mostrou. Disse que você era gentil e engraçado. É verdade? Espero que sim. Rafael estendeu a mão. Quer descobrir? Sofia pegou sua mão sem hesitar, e algo no peito de Marina se remendou. Assistiu pai e filha caminharem pelo parque, conversando timidamente no início, depois mais animados. Rafael a empurrou no balanço, brincou no escorregador, ouviu tagarelices sobre escola e amigos e desenhos favoritos. Era perfeito, era correto. Era como deveria ter sido sempre, à noite, quando Sofia dormia e Rafael permanecia para jantar no pequeno apartamento de Marina. Sentaram-se no sofá antigo, mais próximos que em 6 anos. Não sei como agradecer, Rafael disse. Você me deu a vida de volta, minha filha, minha liberdade, tudo. Você não precisa agradecer. Era o certo a fazer. Era mais que isso. Rafael pegou sua mão. Marina, há 6 anos te disse que queria deixar minha vida antiga, começar de novo com você. Victoria soube e me trancou antes que pudesse. Mas agora, respirou fundo. Agora estou livre. Realmente livre. E se a oferta ainda vale? Marina riu baixinho. Rafael, são 6 anos. Somos pessoas diferentes agora. São, ele concordou. Mas sinto o mesmo. Amo você tanto quanto naquele primeiro mês. Talvez mais, porque agora sei o que perdi. O que poderia ter sido. Aproximou-se. Dá outra chance a nós? Posso conhecer Sofia. Estar na vida de vocês duas. Marina olhou para ele. O homem que amara, perdeu, encontrou novamente. O pai de sua filha. E percebeu que, apesar de tudo, apesar dos anos e da dor, algo ainda queimava ali. Uma chance, ela disse finalmente. Mas devagar. Por Sofia, devagar, Rafael concordou sorrindo. Temos tempo agora. E pela primeira vez em 6 anos, Marina acreditou nisso. 6 meses depois, a pequena casa que Rafael comprou ficava num bairro tranquilo, longe da ostentação de sua vida anterior. Não era mansão, mas tinha jardim onde Sofia podia brincar e quartos suficientes para todos. Marina inicialmente resistiu à ideia de morarem juntos, mas Rafael foi paciente. Visitava diariamente, levava Sofia à escola, jantava com elas, construía pacientemente a confiança e o amor que haviam sido interrompidos. E funcionou. No aniversário de 6 anos de Sofia, mudaram-se oficialmente. A menina estava radiante, finalmente tendo ambos os pais sob o mesmo teto. Rafael reconstruía sua vida também. Afastou-se dos negócios da família, investindo em projetos próprios, menores, mas significativos. Criou uma fundação para ajudar vítimas de internações psiquiátricas fraudulentas, garantindo que sua experiência ajudasse outros. Victoria foi condenada a 15 anos de prisão. Seu império social desmoronou completamente. A família Cavalcante publicamente a repudiou. E numa tarde de sábado, Rafael encontrou Marina no jardim assistindo Sofia brincar.
Sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Sabe o que percebi? Ele disse suavemente. O quê? Que você é a pessoa mais corajosa que conheço. Invadiu uma instituição psiquiátrica, enfrentou bilionários, arriscou tudo. Por mim, por nós. Marina sorriu. Faria de novo. Eu sei. É por isso que te amo. Rafael hesitou. Marina Santos, sei que é cedo que estamos reconstruindo, mas quero que saiba, vou passar o resto da vida sendo digno do que fez por mim. De você, de Sofia. Já é, Marina respondeu beijando-o suavemente. Sempre foi. E enquanto Sofia ria no jardim, enquanto o sol se punha dourado e quente, Marina soube que finalmente tinham o que mereciam desde o início. Uma família, amor e liberdade para viverem juntos. A faxineira que desafiou uma milionária. O homem que sobreviveu ao impossível. E a menina que finalmente conheceu o pai. Uma história de justiça, amor e redenção, fim.